Você é patético, Marcelo. Não consegue sustentar nem a si mesmo, imagina uma família. Ela falou isso na frente de todo mundo, na sala do meu sogro, com uns 15 parentes olhando para minha cara. Eu respirei fundo, olhei para Luana, minha ex-esposa, e falei bem calmo: engraçado você falar de sustentar família, sendo que, nesse exato momento, o seu novo namoradinho está sendo ouvido na delegacia por estelionato. E adivinha quem vai junto nesse BO todo? O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o relógio da parede. Minha ex-sogra derrubou a taça de vinho. O pai dela levantou da poltrona, roxo de raiva. E eu só completei: relaxa, Luana. Hoje não tem brinde. Hoje é dia de cobrança. Mas para você entender como eu cheguei nesse ponto, eu preciso voltar um pouco. Eu sou o Marcelo, 35 anos, sou de Osasco, São Paulo. Sempre fui aquele cara meio certinho, tá ligado? Trabalhei cedo, fiz faculdade de administração na raça, pegando trem lotado, fazendo bico de noite para pagar xerox. Conheci a Luana numa festa na Vila Madalena, num barzinho que nem existe mais. Ela era aquela menina que entra no lugar e parece que a luz muda. Cabelo cacheado, riso alto, cheia de amigos, todo mundo conhecia. Eu, mais quietão, caí de cara. A gente começou a namorar rápido. Em 6 meses ela já estava dormindo mais na minha kitnet do que na casa dos pais, lá no Butantã. Em 2 anos, casamos. Festa simples, buffet barato em Carapicuíba, mas eu lembro dela chorando no altar dizendo que eu era o homem da vida dela. Eu acreditei em cada palavra. E aí entra um detalhe importante: o círculo da traição. A Luana não me traiu só comigo, ela me traiu com a família dele. Sim, o cara com quem ela foi embora não era um desconhecido. Era o querido afilhado do meu sogro, o tal do Vitor. Um moleque uns 8 anos mais novo que eu, personal trainer de Instagram, daqueles que posta fotos sem camisa em tudo quanto é story. Eu sempre achei ele meio vazio, mas nunca desconfiei de nada. O Vitor vivia lá na casa dos pais dela, nos almoços de domingo, nos churrascos, nos aniversários. E a família inteira babava ovo nele. Vitor é esforçado, Vitor é focado, Vitor é um empresário do corpo, a sogra falava. E eu ali, o marido trabalhador, que pegava 2 horas de trânsito para chegar no escritório na Berrine. As coisas começaram a desandar do nada. Ou pelo menos eu achava que era do nada. Um dia, chego em casa, e a Luana tá estranha. Lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira, chovia pra caramba. A casa cheirando a macarrão, alho e óleo. Ela sentada no sofá, mexendo no celular, a cara fechada. Que foi, Lu? Perguntei. Você não entende, Marcelo. A gente tá parado. Nossa vida não anda. Você não ambiciona nada, só esse teu empreguinho de CLT. Ela falou sem nem olhar na minha cara. Aquilo me doeu, porque eu ralei muito para ter aquele empreguinho. Eu era coordenador administrativo numa empresa de logística, não era nenhum salário milionário, mas era o que pagava aluguel, comida e principalmente os mimos dela. Salão, unha, roupas, iPhone novo. Mas eu engoli seco. Comecei a achar que eu realmente podia fazer mais. Topava hora extra, peguei freela auxiliando um amigo numa contabilidade. Tudo para tentar mostrar para ela que eu estava lutando. Só que quanto mais eu lutava, mais distante ela ficava. Ela vivia dizendo que queria empreender. Uma hora era loja online de roupa fitness, outra hora era salão de beleza, depois clínica de estética. Eu dizia: vamos planejar, Lu. Não vamos meter os pés pelas mãos. E ela retrucava: planejar, planejar. Você é lento, Marcelo. O Vitor já tem os clientes dele, já faz grana só com a imagem, e você aí, planilha. Eu comecei a ouvir esse nome demais. Vitor pra cá, Vitor pra lá. Hoje vou treinar com o Vitor. O Vitor disse que dieta flexível é melhor. O Vitor acha que eu devia abrir um estúdio com ele. Mas eu, na minha ingenuidade, ainda via o cara como o da família. Acreditava na ideia de que ninguém ali faria mal pra mim. Até que veio o gatilho da humilhação. Aniversário de 60 anos do meu sogro, um cara grosso, daqueles machistas raiz, mas que sempre me tratou cordialmente, porque via que eu era trabalhador. A festa ia ser grande, salão de condomínio lá em Perdizes, família toda, amigos, música ao vivo, mesa de frios, esses negócios que eles sempre gostaram de ostentar. Na semana do evento, a Luana começou a agir mais fria comigo. Dormia virada, mal falava. Eu achei que era tensão, porque estava ajudando a organizar a festa. No dia, ela se arrumou como se fosse madrinha de casamento.
vestido colado, salto alto, cabelo impecável. Olhei e falei, tá linda, amor. Ela só respondeu, tá. Aquilo já me acendeu um alerta, mas deixei pra lá. Chegando lá, todo mundo rindo, música alta, cerveja rolando. No meio da noite, chamam todo mundo para fazer um brinde pro aniversariante. O Vitor tá lá, abraçado com o sogro, aquela cena de filho do coração. A sogra ergue a taça, fala um monte de coisa bonita, o sogro agradece, se emociona. Aí, do nada, a Luana pede o microfone. Eu também quero falar, ela diz. Eu achei fofo. Pensei, vai fazer uma homenagem pro pai, mas não. Ela respira fundo, olha para mim na frente de todo mundo e solta. Pai, mãe, vocês sempre falaram que eu merecia um homem à minha altura. Alguém ambicioso, alguém que não tivesse medo de arriscar, e eu percebi, depois de 7 anos de casamento, que eu aceitei pouco demais. Um burburinho começou. Eu senti meu coração acelerando. Ela continua, Marcelo, você é um cara bom. Mas só isso. Bom. Medíocre. Sem coragem. Eu cansei de esperar você virar homem. Então, hoje, eu quero aproveitar que tá todo mundo aqui para agradecer ao Vitor. Ela vira e abraça o Vitor, ali, na minha frente. Todo mundo prende a respiração. Ele me mostrou que eu ainda sou desejada, que eu posso mais, que eu não preciso viver de migalha. Eu tô indo embora com ele. A partir de hoje, minha vida começa de verdade. A sala girou, alguém riu nervoso, outro murmurou, meu Deus. Meu sogro tentou intervir. Luana, que palhaçada é essa? E ela ainda acrescentou, não é palhaçada, pai. Eu só não vou mais fingir que tô feliz com um cara que se contenta com salário de CLT. Eu quero é viver. Quem quiser, que me julgue. Todos olharam para mim esperando alguma reação. Eu senti o rosto queimando, a garganta travada. Meu primeiro impulso foi gritar, bater, quebrar tudo. Mas alguma coisa em mim se segurou. Eu só devolvi a taça para a mesa, olhei para a cara dela e do Vitor e falei, beleza, Luana, vai viver então. Saí dali sem fazer cena. O silêncio do elevador foi pior que qualquer grito. Eu cheguei em casa sozinho, entrei, sentei na beira da cama e foi ali que percebi. Ela já tinha se preparado para isso. Metade das roupas dela não estava mais no guarda-roupa. As prateleiras de sapato dela estavam vazias. A maquiagem, sumida. Perfume, sumido. Só tinha um envelope em cima do criado mudo. Abri. Era um bilhete curto, escrito com a letra que eu conhecia melhor do que a minha própria. Marcelo, desculpa fazer assim, mas se eu tentasse conversar você ia me enrolar como sempre. Eu preciso de alguém que me leve para cima, não para baixo. Eu deixei os cartões na mesinha da sala. Não se preocupa com as faturas, porque... Bom, você sempre deu conta, né? Tenho certeza que um cara responsável, como você vai dar um jeito? Não me procura, Luana. Eu gelei. Corri para a sala. Os cartões estavam lá, um da minha conta, outro adicional da conta conjunta. Peguei o celular. Abri o app do banco. Limite torrado. Compras em loja de luxo, passagem aérea, hotel. Tudo nos últimos 20 dias. 20 dias. Enquanto eu fazia hora extra, fazendo frila para pagar conta, ela estava montando o sumiço dela. Naquele momento, meu mundo virou. Minha conta estourada, limite negativo, eu com aluguel para pagar em 3 dias. Eu sentei no chão da sala e chorei como criança. Não era só a traição amorosa. Era a traição financeira, a covardia, a humilhação pública. Ela tinha me destruído na frente da família dela e ainda tinha limpado meus bolsos antes de ir embora. Quando acordei no dia seguinte, no sofá, com o rosto inchado, uma coisa mudou. Tinha acabado o Marcelo bonzinho, que engolia tudo. A partir dali, começava a estratégia fria. Primeiro impulso que eu tive foi ligar para ela, xingar, ameaçar processo. Mas eu sabia que isso só ia me fazer parecer desesperado. Então eu fui trabalhar, mesmo sem cabeça alguma. Cheguei no escritório, pedi para conversar com o gerente de RH e contei que estava passando por um problema pessoal grave e que talvez precisasse de um adiantamento de salário. Eles me ajudaram com um pequeno adiantamento, o suficiente para eu não ser despejado naquele mês.
Mas, mais importante do que isso, foi a fala do meu chefe. Marcelo, você é o cara mais organizado que eu conheço. Usa isso. Se fosse comigo eu ia atrás de cada centavo, mas na calma, no papel. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Na calma, no papel. Voltei para casa e comecei a montar um plano. Se ela tinha me destruído emocionalmente, eu ia contra-atacar no que eu sabia fazer melhor. Organização, documento, prova. Primeiro passo: boletins de ocorrência. Fui na delegacia do meu bairro, registrei um BO por uso indevido de cartão de crédito e apropriação indébita. Não citei raiva, não citei traição, não citei nada emocional. Só fato: ela usou cartões em nome meu, sem minha autorização, para benefício de outro relacionamento, e sumiu. Peguei número de protocolo, levei cópias para casa, guardei tudo organizado numa pasta. Segundo passo: banco. Fui pessoalmente, mostrei o BO, contestei todas as compras que não reconhecia. O atendente, no começo, veio com aquela conversa padrão de: mas o cartão estava com o senhor? Eu respirei, falei calmo. Meu amigo, a usuária adicional, que era minha esposa, esvaziou meus limites e fugiu com outro cara. Eu tenho BO, tenho comprovante de casamento, tenho prova de que ela planejou um golpe afetivo financeiro. Ele me olhou com mais seriedade, anotou tudo, abriu contestação formal. Eu sabia que não seria fácil, mas cada passo contava. Terceiro passo: informação. Eu precisava saber onde ela estava, com quem, o que eles estavam aprontando, só que eu não ia atrás de fofoca. Ia atrás de dado. Eu nunca fui de bisbilhotar celular de ninguém, mas, naquele momento, eu lembrei de uma coisa. O notebook da casa era meu, mas ela usava mais que eu. Abri o histórico. Tava tudo lá: pesquisa de passagem, de voo para Fortaleza, reserva de hotel, pesquisa de estúdio de personal trainer. Vi também conversas deixadas abertas no WhatsApp web. E aí começou a arma do segredo se formando sem eu perceber. Prints. Eu tirei print de conversa dela com o Vitor, chamando a gente de casal empreendedor, falando que eu era o trouxa que ia bancar a transição deles para a vida dos sonhos. Print dela combinando com uma amiga de como fazer para estourar o limite sem dar bandeira, fazendo compra parcela única, passando em maquininhas de terceiros. Print de conversa dela com a própria mãe, minha ex-sogra, que sabia de tudo. Sim, a mãe dela sabia. Eu li a mensagem: filha, só toma cuidado para ele não descobrir antes. Mas você tá certa, você nasceu para brilhar, não para ficar com um qualquer. Depois que você se estabilizar aí com o Vitor, a gente vê como te ajudar mais. Eu senti um negócio ruim subir. Não era só a Luana e o Vitor, era a família inteira me usando de escada, até o momento que eu não servisse mais. E o segredo maior ainda estava por vir. Entre uma conversa e outra, achei um arquivo anexado no e-mail dela. Um contrato. Contrato de sociedade. Nome: Estúdio LV, Estúdio de Treinamento Funcional e Estética. Sócios: Vitor Almeida e Luana Costa. Capital inicial: aproximadamente o valor que, adivinha? Batia quase exatamente com o estrago que ela tinha feito no meu limite. Ela tinha usado meu crédito para bancar a entrada do negócio dos dois. Eu olhei aquilo e uma calma estranha tomou conta de mim. Não era mais só uma história de chifre, era um golpe calculado. E golpe calculado se responde com destruição calculada. Comecei a montar um dossiê. Organizei tudo em pastas, por data, por tipo, prints de conversa, extratos bancários, cópia do contrato de sociedade, BO, fotos nossas no casamento, tudo. Depois, fui atrás de um advogado. Procurei um cara indicado por um amigo, um advogado de família meio bruto, mas eficiente. Sentei na frente dele, entreguei a pasta e falei: quero duas coisas. 1. Me livrar da dívida que ela fez no meu nome. 2. E garantir que ela pague caro, em todos os sentidos. Ele olhou o material e falou: Marcelo, isso aqui não é só traição. Isso é estelionato emocional e financeiro. Você tem meio caminho andado. Mas se prepara, vai demorar, vai ser feio e você vai ouvir muita merda. Você tá disposto? Eu respondi: tô. E eu quero que seja público. Quero que a máscara caia onde ela foi levantada, na família dela. Foi aí que nasceu o meu checkmate social, mesmo que eu ainda não soubesse o nome disso. Enquanto o processo corria, eu me reconstruía em silêncio. Cancelei tudo quanto é rede social.
Parei de postar, parei de ver. Aos poucos, fui voltando a viver. Foquei no trabalho, peguei um projeto grande na empresa, comecei a fazer terapia pelo convênio. A psicóloga me ajudou a não surtar, me fez entender que eu podia usar aquela raiva como combustível, não como veneno. 3 meses depois, recebo uma notícia do advogado. Marcelo, lembra do Vitor? Então, o rapaz já responde um processo antigo por tentativa de fraude em consórcio. E, pelo que eu levantei aqui, esse estúdio LV dele está irregular. Tem funcionários sem carteira, tem serviço estético sendo feito sem alvará da vigilância sanitária. Se isso cair na mão certa, meu amigo, é queda livre. Eu sorri pela primeira vez de verdade em meses. Começamos a alinhar tudo legalmente. O BO evoluiu para inquérito. O banco aceitou parte das contestações, principalmente depois de ver que a própria titular adicional estava em processo de investigação. A dívida diminuiu, a dor também, mas eu ainda queria algo mais simbólico. Foi quando meu advogado me ligou e disse: seu sogro vai fazer outra festinha, sabia? 60 dias depois daquela humilhação, ele anunciou um jantar de reconciliação da família para apresentar oficialmente a nova fase da Luana, com o Vitor como genro. Recebeu convite? Recebi. Um convite frio, protocolar, como se eu fosse figurante da minha própria história. Marcelo, gostaríamos muito da sua presença para que possamos superar divergências e seguir em paz como família. Eu ri. Paz para eles era eu aceitar o papel de otário em silêncio. Mas eu fui. E levei comigo a arma do segredo. Chegou o dia, casa do sogro, de novo. Todo mundo bem arrumado, churrasqueiro contratado, cerveja cara, música ambiente de fundo. A Luana apareceu de vestido branco, quase uma noiva, de braço dado com o Vitor. Quando me viu, deu aquele sorrisinho de canto, meio surpresa, meio debochada. Você veio mesmo, ela falou baixo, perto de mim. Vim me despedir direito, respondi. Ela não entendeu, mas não insistiu. No meio da noite, depois de comida, bebida, risada, o sogro bateu o garfo na taça, pedindo silêncio. Quero agradecer a presença de todos. Hoje é um dia de recomeço, de maturidade. Minha filha, que passou por um casamento que não deu certo, ele olha de relance para mim, agora tá feliz, plena, com um homem à altura dela. A galera bate palma. A Luana joga o cabelo pro lado, segura a mão do Vitor. O amor é assim mesmo. Quem não arrisca não vive, a sogra completa. Eu espero o barulho baixar, dou 2 passos para frente e falo alto. Posso falar também? Todo mundo olha, meio sem graça. O sogro hesita, mas, antes que ele responda, a própria Luana sorri. Claro, Marcelo, seria bom você mostrar que sabe perder com elegância pelo menos. Eu pego o celular do bolso, meu coração está acelerado, mas minha voz está firme. Eu quero agradecer a vocês também, por terem me mostrado quem realmente são. E quero aproveitar que está todo mundo aqui reunido para compartilhar umas coisinhas. Pluguei meu celular numa caixinha de som Bluetooth que estava perto. Sim, eu tinha pedido para o sobrinho deles me emprestar a caixinha para botar uma música, mais cedo. Apertei play. A primeira coisa que todo mundo ouviu foi a voz da Luana, naquele áudio que ela tinha mandado para a amiga. Eu não vejo a hora de sair da casa do Marcelo. Ele é tão trouxa que nem percebeu que estou usando os cartões dele para montar minha vida nova com o Vitor. Homem certinho é bom para isso. Crédito alto e autoestima baixa. O salão congelou. Sogra levou a mão na boca, sogro ficou vermelho. Luana correu para cima de mim tentando pegar o celular. Desliga isso agora, Marcelo. Eu dei um passo para trás, continuei. Calma, Lu, tem mais. Segundo áudio, a voz da mãe dela. Filha, só toma cuidado para ele não descobrir antes. Mas você tá certa, você nasceu para brilhar, não para ficar com um qualquer. Depois que você se estabilizar aí com o Vitor, a gente vê como te ajudar mais. Os olhares se voltaram para a ex-sogra, que gaguejou. Isso foi tirado de contexto. Eu ignorei e puxei do envelope que estava comigo uma pilha de folhas. Aqui ó, contrato de sociedade do Estúdio LV, data de assinatura, 2 dias antes de você me pedir dinheiro para ajudar numa emergência da sua mãe. Lembra, Luana? Valor aportado, praticamente o mesmo que sumiu do meu limite. E aqui, levanto outro papel, tá o boletim de ocorrência. E aqui a abertura de inquérito.
E aqui a notificação do banco reconhecendo que houve fraude. Vitor tentou se aproximar, me peitar. Você tá querendo o quê, seu bunda mole? Tirar o nosso brilho? Isso é recalque de corno. Eu olhei para ele e respondi, baixo, mas firme. Eu quero que todo mundo aqui saiba com quem tá lidando. E quero que você saiba que, hoje à tarde, enquanto você postava videozinho de treino no Instagram, seu nome estava sendo citado lá na delegacia, de novo. Só que agora, com um novo processo em cima. Aí veio o golpe final. A arma do segredo verdadeira. Peguei o tablet que eu tinha deixado na mesa. Conectei no Wi-Fi deles. Abri o site do Tribunal de Justiça. Mostrei para todo mundo a tela com o nome do Vitor, com os processos antigos de fraude e o novo inquérito anexado com o meu caso. O sogro tirou os óculos, aproximou o rosto da tela. Leu devagar. Quando viu o nome da própria filha envolvida, ele ficou branco. Luana. Que porra é essa? Ela gaguejou, tentou inventar. Pai, isso é coisa do Marcelo, ele que armou, ele que... Eu cortei. Armei nada. Eu só juntei o que vocês mesmos fizeram, falaram e assinaram. Tô aqui com provas de que a sua nova fase, sogrão, é construída em cima de golpe em meu nome. Ah, e antes que vocês pensem em dizer que eu tô inventando, já informo que todas essas provas já estão protocoladas no processo. O que vocês estão vendo aqui hoje é só uma prévia. Virei pro Vitor. Sabe aquele funcionário seu, esteticista sem registro? Já foi visitado pela vigilância sanitária. Sabe aquele contrato de aluguel do ponto comercial que está no seu nome? O proprietário acabou de ser avisado que tem uma investigação acontecendo. Você acha mesmo que, com esse histórico de processo, alguém vai manter o ponto alugado para você? Ele partiu para cima de mim, empurrando, mas o sogro segurou. Chega, Vitor. Você já fez merda demais, aquilo foi lindo de vereador. O mesmo sogro que, meses antes, tinha levantado a taça para bravar a coragem da filha, agora olhava para ela como se visse um estranho. Você envergonhou essa casa, Luana. Transformou o marido trabalhador num alvo de golpe, e ainda me fez de idiota. Ela começou a chorar, tentando se vitimizar. Eu só queria ser feliz, pai. Eu sempre fui cobrada, sempre disseram que eu merecia mais. Eu interrompi pela última vez. Você confundiu merecer mais com pisar em quem te ajudou. Tá aqui, ó, levantei de novo os papéis. Você não só traiu, você cometeu crime. E agora, você e seu, mais jovem, vão responder por isso. Publicamente. Do jeitinho que você gosta. Com plateia. Saí da casa deles sem olhar para trás. Enquanto eu andava pelo corredor, ainda ouvi a voz da sogra, histérica, gritando. Você destruiu a nossa família, Luana. Mas eu sabia. Eu só tinha acendido a luz. Quem destruiu foram eles. Nos meses seguintes, o checkmate social continuou se desdobrando. O estúdio LV fechou as portas depois de uma sequência de fiscalizações, processos trabalhistas de funcionários sem registro e clientes reclamando em tudo quanto é canto. O Vitor, pressionado pelo histórico de processos, fez acordo para não pegar cana pesada, mas ficou com um nome mais sujo que piso de bar. Currículo? Acabou. Influenciador? As marcas sumiram. A Luana tentou voltar para a casa dos pais, mas a relação ali nunca mais foi a mesma. Com o nome dela envolvido em BO, inquérito, ação civil de indenização, ela virou assunto até na igreja que a sogra frequentava. Aquela mesma que dizia, minha filha nasceu para brilhar, agora tinha vergonha de sair do bairro. Eu, em paralelo, fui reconquistando minha vida, passo a passo. O banco anulou boa parte das dívidas fraudulentas, graças ao processo. Meu advogado conseguiu uma indenização por dano moral e material. Não foi uma fortuna absurda, mas foi o suficiente para eu respirar e recomeçar. E é aqui que entra a revalidação pessoal. Com o dinheiro da indenização, eu fiz algo que sempre tive vontade, mas nunca coragem. Pedi demissão da empresa e abri meu próprio negócio. Nada megalomaníaco, nada de empresário do corpo. Abri um pequeno escritório de consultoria financeira para pessoas físicas e pequenas empresas, ali mesmo em Osasco, ajudando gente endividada, gente que já tinha caído em golpe, gente que precisava organizar a vida. Usei a dor que eu passei como combustível para evitar que outros passassem o mesmo. No começo, foi difícil, claro. Mas aí, num desses atendimentos, uma cliente entrou, toda tímida.
com uma pasta cheia de boleto. Professora da rede pública, divorciada de um cara que largou ela com dívida. Ela virou para mim e falou: "Eu ouvi dizer que você entende de golpe de ex." Eu ri e respondi: "Entendo um pouco, sim." O nome dela era Ana. E o que começou como uma consultoria virou amizade. E a amizade, com o tempo, virou algo mais. Diferente da Luana, a Ana nunca me cobrou luxo, ostentação, viagem. Ela comemorava comigo cada boleto quitado, cada cliente novo, cada pequena vitória. Ela dizia: "Você não é medíocre, Marcelo. Você só estava com gente que te fazia se sentir pequeno." Com ela eu aprendi que o valor de um homem não está no limite do cartão, mas no caráter, na forma como ele se levanta depois de tomar porrada. Enquanto isso, a Luana tentou me procurar 2 vezes. Mensagem longa, texto dramático, dizendo que se arrependeu, que o Vitor não era quem ela pensava, que tinha sido manipulada. Eu li, respirei e não respondi. Não porque eu quisesse dar gelo para me vingar, mas porque, naquele ponto, ela já não tinha mais lugar na minha vida. Meu checkmate já tinha sido dado, e a melhor resposta que eu podia dar era viver bem, longe dela. Hoje, quando eu olho para trás, eu não esqueço o dia em que ela me chamou de medíocre na frente da família toda. Mas, agora, essa cena vem acompanhada de outra imagem, a dela, sendo confrontada pelo próprio pai, com os áudios dela ecoando no salão, a máscara caindo na frente de todos. E isso me dá uma paz que eu nunca imaginei sentir. Minha vingança não foi grito, não foi tapa, não foi barraco. Foi documento, foi prova, foi verdade. Eu não precisei inventar nada. Só deixei que eles se afogassem na própria sujeira. Se você ficou até aqui ouvindo minha história, se identifica com alguma parte dela, ou conhece alguém que já foi destruído por traição e golpe, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana tem história nova, forte, real, que expõe o lado mais escuro das relações e mostra que com calma e estratégia dá para virar o jogo.